Abra sua Bíblia, Novo Testamento, João, capítulo de número 6, verso de número 68. João, capítulo de número 6, verso de número 68. João, capítulo de número 6, verso de número 68, Novo Testamento. João, capítulo de número 6, verso de número 68. Quando vocês procuram, primeiramente quero agradecer a Deus, porque foi Deus que me colocou nesse local. E segundamente, o pastor por acreditar no meu ministério. E eu fico muito feliz, porque tem pessoas que acreditam no meu ministério. E estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe a vida de todos meus amigos que estão aqui nessa noite. E prometo ser bem rápido e objetivo, mas você nunca mais vai esquecer desse ponto. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Somente até aqui. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas, irmão, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para que eu possa pregar uma palavra, para que eu possa falar algo que vem de Deus, para falar com vocês o que eu vou pregar. Todo pregador, ele tem que orar para saber o que ele tem que pregar. E no momento que o pastor me chamou, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me desse uma mensagem. E quando eu orei a Deus, Deus me deu esse texto que nós acabamos de ler, que é João, capítulo de número 6, verso de número 68. E Pedro fala: para que iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós vamos perceber que esse texto está dentro do Novo Testamento. Se a gente for pegar o contexto desse texto que Pedro falou: para que iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A gente vai perceber que Jesus, ele estava multiplicando 5 pães e 2 peixes, fazendo milagre, fazendo cura, andando em cima das águas. E agora a mensagem vai ser dura. Jesus, ele vai falar que ele é o pão da vida. Quando ele fala isso, que ele é o pão da vida, nós vamos perceber que uma multidão vai até lá. E Jesus vai falar para eles: vocês estão me seguindo por causa dos sinais milagrosos, porque vocês viram eu fazendo milagres, porque vocês ficaram satisfeitos pelo pão. Eles ficaram satisfeitos e eles estavam lá por causa da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Eles se aproximaram de Jesus só por causa disso. E Jesus falou: eu falo, em verdade vos digo, vocês estão me seguindo só porque viram os sinais milagrosos. E quando Jesus, ele fala isso, e nós vamos perceber que ele fala: eu sou o pão da vida. Se você crer em mim, nunca mais você terá fome. Se você crer em mim, nunca mais você terá sede. E quando usa a expressão pão, pães, quando você come um pães ou pão, você vai comer, mas vai passar 1 hora e você vai ficar com fome de novo, porque o pães é para passageiro. Só que Jesus, ele tem a palavra de vida eterna para você. Repara que ele usa a expressão: você nunca mais terá fome. Então o que ele tem para você não é momentâneo, mas o que ele tem para você é vida eterna. Ele fala: aquele que beber desta água nunca mais terá sede. E quando fala isso, a água, quando fala de água, água tranquila, água de descanso. E quando fala água de descanso, água tranquila. E também, se você beber a água é para hidratar. A
a água, hidratar o teu corpo. Então, quando Jesus estava dizendo, aquele que vir a mim nunca mais terá fome, porque quem come pães é passageiro, mas além de eu matar a sua fome, eu vou hidratar. Hidratar o quê? Hidratar a sua vida. Hidratar o quê? Hidratar o teu ministério. A água é para hidratar. Então Jesus, ele vai fazer você beber dessa água e nunca mais você terá sede. Deus vai hidratar você. Jesus, só Ele tem a palavra de vida eterna. Quando Ele fala isso, alguns judeus vai começar a criticar Jesus de Nazaré. Vai falar, como assim? Ele está falando que vai ressuscitar no último dia. Ele é o filho de Maria, ele é o filho de José. E Jesus vai falar, eu ressuscitarei no último dia. Jesus fala, eu ressuscitarei no último dia. E quando ele fala isso, que ele vai ressuscitar no último dia, alguns dos discípulos vão abandonar. Alguns discípulos vão parar de seguir Jesus. E Jesus, ele vai falar para os 12, vocês querem ir? Pode ir. Aí Pedro vai falar, para que iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que algumas pessoas abandonou. Eu sei que algumas pessoas deixaram de crer. Eu sei que algumas pessoas desistiu da caminhada. Mas para que iremos? Se só Ele tem a palavra para me abençoar. Para que iremos? Se só Ele tem a palavra para nos cobrir. Para que iremos? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Ele estava dizendo, se eu for para a esquerda, mestre, vai dar errado. Se eu for para a direita, vai dar errado. Mas se eu for para você, eu vou ter vida eterna. E aonde Jesus estava passando, ele estava se destacando. Em qualquer lugar, Mateus, Marcos, Lucas, João, são episódios de Jesus curando paralítico, Jesus curando leproso, Jesus curando a sogra de Pedro. Aonde Jesus passava, ele deixava a marca. Se Jesus passasse em Nazaré, ele deixava a marca. Se ele passasse em Cafarnaum, ele deixava a marca. Tanto é verdade que quando ele passa em Cafarnaum, aquilo que era treva se forma luz. Porque quando ele chega no ambiente, ele não pergunta se o ambiente é de morte, mas quando ele chega, raia uma grande luz. O cenário pode ser até de ansiedade, mas se ele chega, a depressão tem que ir embora, a ansiedade tem que ir embora, os demônios têm que ir embora. E aonde ele passa, era treva, mas quando ele chega, raia uma grande luz. Porque quem tem a presença de Deus é diferente. Quem tem a presença de Deus tem poder, tem virtude. E aonde ele passava, ele deixava a marca. Quando ele começa a pregar arrependendo, porque o reino de Deus está próximo. E aonde ele passava, ele deixava a marca. Se ele passasse em Caná da Galileia, ele deixava a marca. Que marca? Quando acaba o vinho. Ele estava na casa e estava falando, eu só preciso que alguém encha a água para eu fazer o milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a depressão em alegria. E aonde ele passa, ele vai deixando a marca. Se ele passasse em Bethsaida, ele deixava a marca. Um dia, Jesus vai falar para Filipe, siga-me. E Filipe vai estar conversando com Jesus, conversando com Natanael. Quando ele está conversando com Natanael, Filipe vai falar, achamos a quem Moisés escreveu, Cristo é o filho de Maria. E quando ele fala isso, Natanael vai falar, Nazaré, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou, siga-me. E quando ele está seguindo, Jesus vai chegar e vai falar, eis aí, um verdadeiro israelita que não há falsidade. Eis aí, um verdadeiro israelita que não há falsidade. Aí Natanael vai ficar confundido. Natanael, ele vai ficar, ué, mas como esse cara me conhece? Como ele sabe que o meu nome é Natanael? Como ele sabe que eu tenho o nome de Natanael? Aí Jesus vai responder para ele, antes que você conversasse com Filipe, eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo, antes que você já nascesse, eu já olhei você como um israelita que não há
falsidade. Qual é a palavra para a minha vida? A palavra é: antes que você pensasse em ser pregador, antes que você pensasse em ser cantora, antes que você pensasse em ser missionário, antes que você pensasse em ser alguém de Deus, antes que você pensasse em ser, Jesus já olhou para você há muito tempo e olhou você como uma pregadora, olhou você como uma cantora, olhou você como uma missionária, olhou você como uma mulher de Deus. A sociedade olhou para você e falou: aquela mulher vai ser depressiva, aquele homem vai ser depressivo, aquele homem vai morrer nas drogas. Mas quando toda a sociedade olhou para você te julgando, te apedrejando, tentando te matar, Jesus olhou para você lá de cima e disse: é isso aí, uma verdadeira cantora, que não há falsidade. É isso aí, um verdadeiro missionário, que não há falsidade. É isso aí, um verdadeiro profeta, que não há falsidade. É o próprio Jesus que elogiou ele. Tem muita gente que é elogiado pela terra, mas não é elogiado pelo céu. E Deus está dizendo para alguém: é isso aí, uma verdadeira mulher de Deus, que não há falsidade. E quando você nem pensava ser, Deus disse: Jeremias, antes que tu morrasse, eu já te escolhi há muito tempo. E o que você vai ser? Profeta. E o que você vai ser? Missionário. O que você vai ser? Apóstolo. O que você vai ser? Pastor. Deus te escolheu. Então, se Deus te escolheu, não tem demônio que te para, não tem mulher que te para, não tem nada que te para. Porque Ele te escolheu, Ele escolheu e pronto, e acabou. Glória a Deus! Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael fala isso, se fosse eu, Samuel Daniel, falando para ele, eu responderia: ô Natanael, não é o lugar, não é Caná da Galileia, não é Nazaré, não é Betsaida, não é Tiberiados, não é o lugar, Natanael, não é o lugar, mas é quem está no lugar. Se Jesus está em Nazaré, alguma coisa tem que acontecer. Já reparou que tem vezes que alguma pessoa canta ou alguém prega e o culto fica marcado na sua história e nunca mais você esquece do culto? Na verdade, não é culpa do pregador, não é culpa da cantora, porque a cantora não é nada, a missionária não é nada. É aquele que pastor em Caná da Galileia, é aquele que pastor em Nazaré. Ele decidiu dar um pouquinho de graça pela pessoa. E qual é a palavra? Eu quero te dizer que aquele que é o Nazaré, aquele que passou em Caná da Galileia, ele está aqui. Então, se ele está aqui, a depressão tem que ir embora. Então, se ele está aqui, os demônios têm que ir embora. Então, se ele está aqui, se você gritar para ele, ele te cura. Se você fazer alguma coisa para ele, ele cura você. Por quê? Porque ele é Deus. E Jesus, aonde ele passava, ele deixava a marca, todos os lugares que ele passava. E quando Pedro fala: para crer se só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós vamos perceber que os primeiros discípulos que Jesus chamou foi André e Simão. E nós vamos perceber que no Lucas, capítulo de número 5, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir revelação, para ouvir assim diz o Senhor. Deus está a capa de morte. Não, a multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que queria sair da boca de Jesus de Nazaré. E Jesus vai ensinar, vai começar a falar para aquela multidão. Havia 2 barcos e Jesus vai entrar no barco que pertence a Simão. E quando ele vai no barco, ele começa a ensinar essa multidão e Jesus vai acabar de ensinar. Aí ele vai virar para Simão, vai falar: vai aonde as águas é mais fundas. Mas interessante é que aquela multidão que estava comprimindo, Jesus não vai despedir eles de mão vazia, porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. A mulher despede o homem de mão vazia, o homem despede de mão vazia, mas Jesus de Nazaré não despede ninguém
de mão vazia. Quando todo mundo despedir você de mão vazia, Jesus não vai te despedir. Então Jesus primeiro vai ensinar, e depois que ele acaba de ensinar, ele vai virar para Simão e vai falar: vá aonde as águas é mais fundas. Simão, ele era pescador de peixe. E Jesus vai falar: Simão, vai aonde as águas é mais fundas. E quando ele fala isso, é porque ele tinha lançado a noite toda e ele não havia pegado nada. Deu tudo errado. Sabe quando dá tudo errado? Foi assim que aconteceu com Simão. E vai dar tudo errado no cenário dele. Mas é como eu disse, quando Jesus passa no lugar, mesmo aquilo que der errado começa a dar certo. Tudo aquilo que começa a dar tudo de errado, tudo de ruim, começa a dar certo. E agora, Jesus vai entrar lá no meio de uma frustração. No meio de uma frustração, ele vai chegar lá e vai dizer: vá aonde as águas é mais fundas e lance a rede. Jesus, ele chega cheio de estratégia, ele chega cheio de poder. E Pedro vai responder, Simão vai responder: mas mestre, nós esforçamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas já que é você, mestre, eu vou lançar essa rede. E quando ele lança, vai acontecer um milagre. Por quê? Porque quando Jesus está, dá certo. Mas quando Jesus não está, não dá certo. Mas na vergonha dele, foi aonde Jesus disse para ele: vai aonde as águas é mais funda. Jesus, ele está dizendo para alguém. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: vá aonde as águas é mais funda. Lá onde você errou, lá onde você pregou e deu errado, lá onde você falou e deu errado. Porque é no lugar da humilhação que eu vou te honrar. Deus está dizendo para alguém. O que Deus está dizendo: vai aonde as águas é mais funda. Vai lá onde você falhou, vai lá onde você errou. Pedro, ele tinha habilidade de peixes, mas ele errou. Quem tem habilidade também erra. Mas sabe por que Deus permitiu ele errar? Para provar que quem manda ainda é Deus. Deus permite você errar pregação para você não humilhar quem é pequeno. Deus permite você errar mensagem para você não humilhar quem é pequeno. Às vezes Deus vai permitir você errar, mas é no meio desse erro que ele vai chegar até você e vai dizer: vai aonde as águas é mais fundas. Vai aonde você for depressivo. Vai aonde você for triste. Vai aonde você for dominado. E lança a rede, porque quando eu for, dá certo. Se você trabalha sem Jesus, é depressão. Mas se você trabalha com Jesus, é felicidade. Se você vai para a escola sem Jesus, é tristeza. Mas se você vai com Jesus, é alegria. Deus está dizendo: você pode ter habilidade até de pescar peixe, mas eu estou te provando que comigo dá certo e sem mim dá errado. Não importa se você tem habilidade, mas se Jesus está com você, tudo dá certo, mesmo se você não tiver habilidade. E Deus está dizendo para alguém: não é porque você errou que você vai desistir. Tente de novo, pega de novo, acorda de novo, levanta de novo, vai para o monte de novo e faz aquilo que você fez errado, porque Jesus está lá para fazer um milagre. E ele vai ficar impressionado. E ele vai falar: quando acontece um milagre, afasta de mim, eu sou um pecador. Quando ele fala que ele é pecador, eu lembro que no capítulo de Isaías, capítulo de número 6, fala: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu também vi querubim, cada deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. E eles voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Só que Pedro, ele estava dizendo que ele é pecador, mas os anjos estavam dizendo que Jesus era santo e que Deus é santo. Então ele estava dizendo: é pecador, mas Jesus disse: é você pecador que eu quero mesmo. Agora você vai ser pescador de homens, mas santo é só eu.
Elias era pecador, mas aquele que habitava em Elias não era pecador. Moisés era pecador, mas aquele que habitava em Moisés não era pecador. Eu quero te dizer que o seu Deus é santo, mas mesmo assim, você sendo pecador, Ele te chamou para ser pescador de homens. Ele te chamou para ser pescador de mulher. Ele te chamou para anunciar boas novas. Ele te chamou para fazer a obra de Deus. Mesmo você sendo pecador, mesmo você não merecendo, Ele te escolheu. Deus me trouxe aqui para dizer, talvez você entrou aqui dizendo, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, mas é você falho que eu quero, é você pecador que eu quero, porque eu sou santo, é aquele nosso Deus. É só o nosso Deus que é santo. Então se Ele é santo, prega 20 minutos, mas prega 20 minutos falando de Deus. Prega 10 minutos, mas prega 10 minutos falando de Deus. Se Ele é santo, você não tem que falar de você, mas tem que falar de Deus. E se você falar de Deus, demônio vai embora, capeta vai embora. Deus te chamou para quê? Para ser pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, Jesus estava no monte e os discípulos vão se assentar. E Jesus, ele começa a ensinar, falando: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede da justiça, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus, ele disse isso, mas ele já passou por tudo isso, me prova. Jesus disse: bem-aventurados que choram, mas ele mesmo chorou na Getsemane. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos, e ele mesmo foi perseguido. Ele curava cego, judeus criticavam ele. Ele fazia tudo, judeu criticando, fariseu criticando. Aí ele fala: bem-aventurado os perseguidos. Ele disse: bem-aventurados os humildes. Mas ele mesmo foi humilde, porque ele era carpinteiro. O povo falava: de onde sai tanto conhecimento? Um menino de 12 anos tem um conhecimento fora do normal. E quando ele cresce, carpinteiro, como o povo falava assim: como pode um carpinteiro, esse homem, ele ter tanto conhecimento assim? Ele disse: bem-aventurados os humildes. Mas ele mesmo foi humilde. Ele disse: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que ele mesmo foi puro. Aqui dá a entender que eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Eu só posso falar aquilo que eu vivo. Então fica tranquilo, sabe por quê? Às vezes Jesus vai permitir você ser perseguido para você pregar isso. Às vezes Deus vai permitir você chorar para você pregar. Às vezes Deus vai permitir você ser humilde, manso, para você pregar. Então eu posso entender que só pode falar de dor quem já sofreu dor. Só pode falar de depressão quem já sofreu depressão. Só pode falar de perda quem já perdeu. Só pode falar de luta quem já viveu a luta. Então fica tranquilo. Se você está chorando ou se você está triste, é porque tem um propósito de Deus. Aleluia. É por isso que às vezes Deus permite tantas coisas ruins acontecer com você. Mas Ele não permite as coisas ruins acontecer com você para matar você, mas para te ensinar a ser mais forte do que você já é. E quando Jesus estava saindo da sinagoga, Ele vai entrar na casa de Simão, e a sogra dele estava com febre na cama. Jesus vai entrar lá e imediatamente a febre vai deixar ela. Quando fala de cama, fala de conforto. Quando fala de cama, fala de quê? Lugar de descanso. Sempre quando usar a expressão travesseiro ou cama, é lugar de descanso, é lugar de dormir, é um lugar confortável. Mas ela não estava confortável na cama. Por quê? Porque ela estava com febre. Então eu entendo que nem sempre o travesseiro e a cama será confortável. Porque a mesma cama que é confortável é a cama. Tem cama que é a cama da depressão.
É a cama que você chora sem parar. É a cama que você lembra das perdas. É a cama que você lembra das aflições. É a cama que você lembra das lutas. É a cama que você lembra das batalhas que você passa. A cama que você lembra que você um dia perdeu alguém da família. A cama que você fica depressivo. É por isso que a maioria dos jovens fica na cama com depressão. Enche a cara de bebida, mas depois fica com depressão. É a cama da depressão. Nem sempre a cama é a cama boa. Também tem a cama da ansiedade, a cama da tristeza, a cama da pessoa jorra água e ninguém vê. Então ela estava na cama com febre. Ela estava na cama, então ela estava num lugar que era para ser confortável, mas ela estava desconfortável. Porque ela estava com febre. Ela estava quente, fria. Estava lá com febre. Só que Jesus, ele vai entrar lá. E imediatamente a febre vai deixar. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Talvez você pode estar com febre. Talvez você pode estar com depressão. Talvez você pode estar ansioso. Talvez você está com vontade até de pegar a faca e se matar. Mas é a cama da ansiedade, a cama da depressão. Mas eu levanto a mão, mas eu vou profetizar. Jesus vai entrar na sua casa. Então se ele entra na sua casa, a febre vai embora. Se ele entra na sua casa, a angústia vai embora. Se ele entra na sua casa, demônio vai embora. Se ele entra na sua casa, capeta tem que ir embora. A cama que Jesus não dá é a cama da depressão, mas a cama que Jesus dá é a cama de alegria. Satanás está pegando a mala, sabe por quê? Jesus está entrando lá e a depressão está indo embora. Eu vou profetizar mais ainda. Aquele quarto que você chorou, Jesus vai transformar aquela lágrima em alegria. Alguém está dizendo, ela vai ficar naquele quarto 24 horas, vai morrer. E Deus está dizendo, não, eu chego na última hora do tempo, mas eu vou lá para curar aquela mulher, eu vou lá para curar aquele homem. Eu quero te dizer que o psicólogo dos psicólogos, eu quero te dizer que aquele que fez o céu e a terra, ele que voltou aqui e está dizendo, nessa cama você não chora mais, nessa cama você não fica com febre mais. Tem um Deus que cura aqui, tem um Deus passeando aqui, e ele está dizendo, você vai receber a sua cura. Aleluia. Glória a Deus. Vai entrar na sua casa. E se ele entra lá, não tem mais depressão. Se ele entra lá, não tem mais angústia. Se ele entra lá, não tem mais aflição. Então pede Deus para entrar na sua casa. Mas a mesma cama, que é a cama ruim, tem a cama boa, a cama de oração, a cama de Levi, a cama de estudar a Bíblia, a cama. Eu vou profetizar. Eu profetizo que aquela cama que você chora, você lembra das percas, lembra das pessoas ruins. Essa mesma cama vai ser a cama que você vai orar, vai jejuar. Jesus, ele é bom em virar página de pessoas. Aleluia. E aonde ele passava, ele se destacava. E o tempo vai passando e vai chegar uma hora que o João Batista que pregava vai morrer. Eles vão pegar a cabeça dele e vai cortar. E o discípulo de João vai contar isso para Jesus. Imagina, você perder alguém da sua família, os discípulos de João vêm até você e falar, ele está morto. A tendência de todo ser humano, quando perde alguém, é chorar. É natural, você é ser humano. É natural, você é pessoa. Então quando você perde alguém, você vai chorar, é normal. Então Jesus, ele vai saber disso. Ele vai se retirar de barco para um lugar particular, um lugar deserto. E quando ele vai nesse lugar que era deserto, mas esse deserto do Mateus, capítulo 14, verso de número 13, era o deserto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Mas o deserto do Mateus 4 era o deserto da tentação. Então tem deserto que é da tentação, mas tem deserto que é para multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Tem deserto
que é deserto da tentação. Mas tem deserto, que é deserto